Olá, alunos do Colégio Razão. Eu sou a professora Amanda e vamos lá para mais um tópico da nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar de plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado por René Descartes com o objetivo de localizar pontos, fazer a localização de pontos neste plano. Então, ou seja, o plano cartesiano, ele é um plano que contém duas retas numéricas. Então, vai ter duas retas numéricas, retas perpendiculares, formando o eixo das abscissas. Aqui eu tenho o meu eixo das abscissas e o meu eixo das ordenadas. O eixo das abscissas, ele é representado pelo eixo X. Aqui eu tenho o meu eixo das ordenadas, que é representado pelo eixo Y. E no meu plano cartesiano, onde a minha abscissa se encontra com o eixo da minha ordenada, forma-se o ponto de origem. É onde o eixo da abscissa é zero e o eixo da ordenada é zero, ou seja, o ponto de encontro. Para mim marcar pontos no meu plano cartesiano, eu tenho que ter um par ordenado. Este par ordenado, ele vai ser formado por o meu ponto X e pelo meu ponto Y. Então, aqui eu vou ter um par ordenado, formado pelo eixo das abscissas, X, e aqui o meu eixo das ordenadas. Então, pessoal, logo à frente, nós vamos estar marcando pontos no meu plano cartesiano. Vamos lá. Aqui eu tenho na horizontal, eu tenho o eixo das abscissas, que é representado por eixo X, conhecido como eixo X. Na minha vertical, eu tenho o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é conhecido como o eixo Y. E eu quero, no meu plano cartesiano, fazer a localização destes pontos, ou seja, do par ordenado. Porque para fazer a localização dos pontos no meu plano cartesiano, eu vou ter um par ordenado X, Y. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. É bom lembrar que o ponto de encontro do meu eixo das abscissas com o meu eixo das ordenadas, o ponto de encontro dele é chamado ponto de origem. O ponto de origem quer dizer que a abscissa vai ser zero e a ordenada vai ser zero, ou seja, o eixo X é zero e o Y é zero. Quando eu tiver o par ordenado 0, 0, quando eu tiver o par ordenado 0, 0,
quer dizer que é o ponto de origem. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero marcar no meu plano cartesiano o A. O A, eu tenho que, no eixo das abscissas, vai ser -4 para a abscissa e 5 positivo para a ordenada. Lembrando, pessoal, que a minha direita são os valores positivos da abscissa, a minha esquerda são os valores negativos da minha abscissa. Aqui, pessoal, eu vou ter os valores positivos para ordenadas e aqui eu tenho os valores negativos para ordenadas. Então, olha só, eu quero marcar o meu ponto A, que vai ser -4, então eu vou vir aqui no meu eixo X e vou identificar o -4, vou no meu eixo das ordenadas, identifico o 5 positivo para a ordenada, e o ponto de encontro desses pontos vai formar o meu ponto. Então, olha só, eu vou vir aqui, vou marcar o -4, e aqui eu vou no eixo das ordenadas e vou marcar o meu 5. Então, ou seja, o ponto, este ponto é o ponto de encontro da abscissa com a ordenada, formando o meu ponto A. Formando o meu ponto A. Agora, vamos aqui. No meu ponto B, eu tenho, -2 para a abscissa e -3 para a ordenada. Então, isso aqui é meu par ordenado. Então, vamos aqui no meu plano cartesiano identificar o -2. Então, ou seja, o -2 do eixo das abscissas e o -3 do meu eixo das ordenadas. O encontro deles forma-se o ponto B. Então, olha só, vai ficar -2 e -3 para ordenadas. O ponto de encontro forma-se meu ponto B. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo ponto. No próximo ponto, podemos identificar que no próximo ponto, eu tenho, que é o ponto C, eu tenho o eixo das abscissas, vai ser o par ordenado 1, e o outro valor, que é o eixo das ordenadas, vai ser 1. Então, ou seja, eu tenho o par ordenado 1 para o eixo X e 1 para o eixo Y, formando assim meu par ordenado. Então, vamos aqui, ó. No meu plano cartesiano, eu vou identificar o 1 na abscissa, então aqui no eixo da abscissa, eu tenho aqui o 1 positivo. E no meu eixo das ordenadas, aqui está o 1 positivo. Então, ou seja, o ponto de encontro deles vai formar o meu ponto C. Vamos lá. Agora vamos marcar no nosso plano cartesiano o ponto D. Então, ou seja, o X, o eixo X é 2 positivo, o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas vai ser o -3 para o eixo Y. Então, vamos identificar estes pontos no meu plano cartesiano. Então, ou seja, 2 no eixo X e -3 no meu eixo Y.
Então, aqui eu vou ter o meu ponto D. Agora, o zero, no meu ponto E, eu tenho que o eixo da abscissa é 0 e o eixo da ordenada é 3. Quando um eixo for 0, eu vou em cima do outro eixo e marco o ponto em cima. Então, ou seja, aqui eu vou marcar em cima do meu eixo Y o ponto E. Então, aqui eu tenho 3 positivo na ordenada. Então, aqui eu tenho meu ponto E. E agora, vamos marcar o F. O ponto F é o ponto de origem. É o ponto de encontro do eixo da ordenada com o eixo da abscissa, que forma o meu ponto de origem. Então, aqui eu tenho o meu ponto de origem. E o outro ponto é o ponto G. O ponto G, eu vou ter um positivo no eixo das abscissas e -2 no eixo das ordenadas, formando assim o meu ponto G. Então, aqui eu tenho a localização no meu plano cartesiano dos pontos A, B, C, D, E, F e G. Pessoal, no próximo item, eu vou deixar alguns pontos para que vocês marquem no plano cartesiano de vocês. Até a próxima aula.